boa noite. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes libera os vídeos da delação premiada de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens afirma que Jair Bolsonaro acompanhava de perto uma trama golpista. Mesmo sem ter apoio de todos os comandantes militares e sem encontrar fraude nas urnas. O presidente, de certa forma, sempre, usar a palavra que ele dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse era o ponto. Mauro Cid diz que recebeu dinheiro do ex-ministro da Defesa Braga Neto para financiar atentados. Ele me entregou uma coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Jair Bolsonaro diz estar com a consciência tranquila. O advogado dele afirma que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Em Israel, uma multidão em luto recebe os corpos de 4 reféns assassinados pelos terroristas do Hamas. Na Espanha, a justiça condena o dirigente que beijou uma jogadora de futebol sem permissão. Na Itália, o Papa tem o 2º dia de melhora no hospital. O Jornal Nacional está começando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou públicos hoje vídeos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid disse que Bolsonaro exigiu que um relatório sobre urnas eletrônicas indicasse fraude, mesmo sem haver provas contra a segurança do sistema eleitoral. A delação de Mauro Cid foi um dos elementos da denúncia que a Procuradoria-Geral da República apresentou contra Bolsonaro e mais 33 pessoas por crimes como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ao assinar o acordo de delação premiada em 25 de agosto de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid assumiu vários compromissos, entre eles o de contar a verdade e o de não falar sobre as investigações, como determina a lei. Mas em março do ano passado veio a público uma gravação em que Mauro Cid dizia que estava sendo pressionado pela Polícia Federal durante os depoimentos. Mauro Cid foi preso em seguida, como o Jornal Nacional mostrou em 22 de março do ano passado. O tenente-coronel Mauro Cid, que está naquele comboio de carros, acaba de deixar o Instituto Nacional de Criminalística aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde passou por exame de corpo de delito. Daqui, ele segue para o Batalhão da Polícia do Exército, onde ficará preso. A prisão foi informada a Mauro Cid durante um depoimento ao desembargador Ayrton Vieira, ex-juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho, no entanto, que cientificar a todos que o senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, nos autos da PET 11767 do Distrito Federal, decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Mauro Cid leva as mãos à cabeça, se mexe na cadeira. Ele chegou a desmaiar momentos depois de o vídeo ser encerrado. Nesse depoimento, Mauro Cid havia reafirmado que estava ali por livre e espontânea vontade e que não foi pressionado por ninguém. De forma espontânea e voluntária, ciente do que seria feita a colaboração. E reafirmo, não havendo pressão de nada do Polícia Federal nem do Judiciário. Ele ficou preso até o começo de maio, quando foi solto usando tornozeleira eletrônica e proibido de falar com outros investigados. Meses depois, em novembro do ano passado, Mauro Cid foi convocado a dar novos esclarecimentos, agora ao próprio ministro Alexandre de Moraes. O depoimento foi marcado porque relatórios da Polícia Federal mostraram contradições e omissões na delação, o que poderia anular o acordo, como determina a lei. O ministro disse que aquela audiência era a última chance para Mauro Cid contar a verdade sobre o que sabia. Agora, o colaborador tem também não só benefícios, tem também obrigações. E as obrigações, a maior delas, das obrigações é falar a verdade, é não se omitir, não se contradizer. Após essa nova fase da investigação, onde vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares
mensagens de computadores, os novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões e uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. A colaboração premiada, ela não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. E quem analisa após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que desde o início analisa, esse não fez nada, não. Eu quero fatos. Por isso que eu marquei essa audiência, eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Nesse mesmo depoimento, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid apresentou a versão dele sobre como evoluiu a trama golpista e como o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhava tudo de perto. Mauro Cid contou, por exemplo, que Bolsonaro pressionou o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, a escrever em uma auditoria que houve fraude nas urnas eletrônicas. A auditoria do Ministério não encontrou fraudes nem falhas de segurança no sistema eleitoral. O presidente estava pressionando ele para que ele escrevesse isso de outra forma. Ele queria que ele escrevesse alguma coisa que não... Na verdade, o presidente queria que escrevesse que desse fraude, que tivesse fraude. Então, foi feita uma construção, uma discussão ali, e o que acabou saindo, eu acho, foi que não se poderia comprovar porque não era possível auditar. Mauro Cid também contou que, mesmo sem conseguir apoio de todos os comandantes militares e sem encontrar fraudes nas urnas, Bolsonaro alimentava a possibilidade de golpe. Em uma troca de mensagens encontrada pela Polícia Federal, o tenente Aparecido Portela, que segundo Mauro Cid era amigo do ex-presidente, aparece pressionando Cid por informações sobre o golpe de Estado. Na mensagem, Portela afirmou: "O pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco." E Cid respondeu: "Vai sim, ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte." Mauro Cid confirmou que carne era dinheiro para financiar o churrasco, que era o golpe. Obviamente, aqui, quem é o pessoal e carne é dinheiro. Ou seja, quem estava financiando o golpe está cobrando se vai ter o golpe. Isso. O senhor responde. Hã? Nesse sentido. É isso? Isso. O senhor responde. Não, nesse sentido. E o senhor responde, vai sim, ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Eu quero saber o seguinte, quem é o pessoal que colaborou e estavam colaborando para o quê? Para o dia 8 de janeiro? Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá. Para manter o pessoal lá. Eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas tivessem alguma coisa. E o presidente, de certa forma, sempre, vou dizer que, usar a palavra que ele dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse era o ponto. A pergunta dele, todos nós aqui concordamos que ele está cobrando porque colaboraram com a carne, com o dinheiro, com infraestrutura, com gente. Isso. Mas ele pergunta, vai ser feito mesmo o churrasco, que seria o golpe? O que eu quero entender melhor é a sua resposta. O senhor não disse, não sei, vamos ver. O senhor disse, vai sim,
ponto de honra. O que o senhor quis dizer com isso? Ministro, eu acho que o contexto foi, que eu falei, era o que o presidente ainda mantinha a chama acesa, que pudesse acontecer alguma coisa. Em 2 de janeiro de 2023, um dia após a posse de Lula, Bolsonaro recebeu uma mensagem de um militar indagando se mantinha um acampamento golpista em frente ao QG do Exército. A mensagem foi encontrada pela Polícia Federal e usada na denúncia da PGR contra o ex-presidente. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Em outro trecho da delação, Mauro Cid confirma que em uma reunião no dia 7 de dezembro, o então presidente Jair Bolsonaro mostrou aos comandantes das Forças Armadas a denominada minuta do golpe. Segundo a denúncia da PGR, Jair Messias Bolsonaro recebeu de Felipe Garcia Martins, que era assessor do presidente, a minuta de decreto que impunha a prisão de autoridades, entre elas os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o colaborador, Jair Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, submetendo à prisão apenas o ministro Alexandre de Moraes e se limitando à realização de novas eleições presidenciais. Foi nessa reunião que, coronel, como o senhor disse no depoimento passado, que o presidente mostrou a minuta do golpe para os comandantes. Eu creio que sim. Dias antes, em um depoimento ao delegado responsável pelo inquérito, Mauro Cid já havia dito que viu Bolsonaro participando da confecção da minuta. Eu falei da minuta eu vi. Eu vi a confecção, eu vi o presidente trocando. Segundo a Polícia Federal, Alexandre de Moraes foi seguido por assessores de Bolsonaro e militares, como parte do plano golpista. Eles usavam o codinome Professora para se referir ao ministro. O ministro perguntou a Cid sobre esse monitoramento. O último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Quando o ex-presidente Bolsonaro pediu o meu monitoramento, vocês fizeram como? Eu solicitei ao Coronel Câmara. Ele que fazia essa parte? Sim, senhor. Eu não sei quem era o contato dele. Nunca perguntei, obviamente, quem era o contato dele. Isso aí, ministro, é bem clássico das operações de inteligência e das forças especiais. É compartimentação da informação e necessidade do saber. Então, tanto que o contato dele. Eu não quero saber, porque se muita gente ficar ligando para o contato, acaba caindo o contato. Também nesse depoimento, Mauro Cid relata o passo a passo da trama para um golpe de Estado e do plano para assassinar o então presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Documentos apreendidos pela Polícia Federal no celular do general da reserva Mário Fernandes mostram que o plano para assassinar Moraes, Lula e Alckmin foi chamado de Punhal Verde-Amarelo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o plano foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto no dia 9 de novembro de 2022, para apresentação a Jair Messias Bolsonaro e seu endosso. Na delação, Mauro Cid disse que logo depois foi procurado por 2 militares quides pretos, integrantes das Forças Especiais, os tenentes-coronéis Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, para discutir o plano de ataque às autoridades. A data foi entre 10 e 11 de novembro, né? 9, 10 ou 11 de novembro, né? Em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, tinha uma mobilização de massa muito grande, que o exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, né, e que eles estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa, né, que pudesse causar um caos institucional, alguma coisa, que pudesse levar a uma decretação de um estado de defesa, de sítio, né, e alguma coisa nesse sentido. Mauro Cid disse em depoimento que no dia 12 de novembro participou de uma reunião na casa do general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, quando foi dado o aval para prosseguir com o plano. Os quides pretos, que ficariam encarregados de colocar a operação em prática, participaram do encontro. A gente marcou na banca de jornal perto da casa do general, nos encontramos e fomos lá. Quando entrou no nível das ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim, não, o Cid não pode participar, tira o Cid porque ele está muito próximo ao Bolsonaro.
eu saí mais cedo, eu fiquei 20, 30 minutos no período inicial, saí da reunião e voltei para Alvorada. Cid contou sobre uma conversa com Braga Neto para discutir o financiamento da operação. Cid disse que Braga Neto deu a ideia de levantar o dinheiro com o PL, partido de Bolsonaro. Naquele documento estava descrito que eles precisavam de hotel, carro, passagem aérea, né, alguns dados. O valor de 100 mil, inicialmente, fui eu que falei assim, até de maneira brincando, né, não tinha nem ideia de gasto. E o general Braga Neto me orientou a perguntar se o partido poderia custear isso aí. Aí eu fui conversar com o coronel lá, que era responsável pelo partido, não me lembro, recordo o nome dele. Inclusive ele viu o documento, eu imprimi o documento e mostrei para ele o documento, né, esse documento, o inicial, que tinha só as relações. Aí ele falou que o partido não podia, né, trazer manifestante ou apoiar com esse tipo de material. Cid afirmou que Braga Neto mesmo conseguiu o dinheiro, que entregou a ele numa sacola de transporte de vinho. O dinheiro teria como destino final o tenente-coronel Rafael de Oliveira, que, segundo a investigação da Polícia Federal, dias depois passou a seguir Alexandre de Moraes. Eu não me recordo a data, mas talvez que 1 ou 2 semanas depois, o general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo uma coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. Ao detalhar nos depoimentos as trocas de mensagens e os muitos encontros e reuniões de que participou, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro falou também da resistência que os golpistas encontraram nas cúpulas do Exército e da Aeronáutica, comprometidas com o respeito à Constituição. Cid disse que o então comandante da Marinha, Almirante Garnier dos Santos, ficou isolado ao afirmar que colocaria as tropas à disposição de um golpe. Segundo Mauro Cid, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, se recusaram a avalizar a trama golpista, o que irritava Braga Neto. Aí teve a minuta que foi levada, o presidente ele esmiuçou a minuta, ele enxugou a minuta, já fiz esse depoimento, né, outras vezes. Foi apresentado os comandantes, os considerandos, acho que eram vários itens de considerandos que foram elencados como possíveis interferências do STF, do TSE no governo Bolsonaro para os generais, acho que com uma tentativa de sensibilizar eles a fazer alguma coisa. Né? E o almirante Garnier, como eu já tinha comentado, ele falou, não, a Marinha está pronta, né? E aí o general Freire Gomes ficou irritadíssimo, né? Falou, pô, você não tem efetivo, você quer botar na minha conta, né? Então, era isso, esse era o ambiente, e essas eram as discussões que a gente via mais ostensivamente naquele ambiente de Planalto. Tanto que o general Braga Neto, ele não participava das reuniões quando tinha os generais quatro estrelas. Inclusive ele falava, não quero nem estar aqui. Mauro Cid relatou que Jair Bolsonaro deu ordem para que os cartões de vacinação dele e da filha fossem fraudados. O tenente-coronel disse que entregou nas mãos do presidente os certificados com dados falsos. Na conversa meio informal ali, ele faz para mim também. Aí eu fiz para ele, tudo caiu, tudo pedindo caiu. E aí o que aconteceu? Quando o coronel Câmara, que era o que eu estava passando, ó, ficou sabendo, ele falou, assim, tá doido, tá maluco, não pode fazer essa não. Tanto que ele pegou o cartão do bolso do presidente e rasgou. Ou seja, o presidente ele imprimiu efetivamente o certificado e entregou o presidente. Aí o coronel Câmara, não vai fazer esse presente não. Aí eu pedi para ele tirar o dele e o da Laurinha. Aí ele tirou. Na delação, Mauro Cid também citou os motivos que levaram Jair Bolsonaro a pedir a venda de joias que tinha recebido de presente durante a presidência. Entre eles, o pagamento de uma indenização à deputada federal Maria do Rosário. Ele vinha reclamando sistematicamente de gasto que ele poderia ter quando ele deixasse o governo, fossem aí
né, em 23. Você falou que ele estava reclamando de multas que ele recebia por causa do não uso de máscara, não uso de capacete, os gastos com ações judiciais como da Maria do Rosário, que foi quase que 500 mil que ele foi multado, e aí ele pediu para verificar quais seriam os presentes dele que poderiam ter algum valor. Né? Então, uma maneira mais fácil de quantificar seria relógios, né? Os relógios eles poderiam ser quantificáveis, né? Por causa da marca, tudo. E aí eu fiz um levantamento, não sei se tinham 10 ou 20, a gente viu qual relógio que poderia ser quantificado, qual podia realmente ter algum valor, né? E nesse relógio que estava nessa relação, o Rolex estava entre eles. O que o senhor fez? Apresentou essa lista ao presidente? Isso, apresentei essa lista. E aí ele falou, pô, bicho, então vamos tentar vender isso aqui? Então ele deu a ordem expressa para o senhor vender o Rolex. Isso, para vender o Rolex. Ele autorizou o senhor a vender o Rolex e os outros kits, e os outros apetrechos do kit. Pelo valor de $15.000. Cerca de $15 mil. Mas foi por aí. Foi entre 15 e 18 mil dólares? Tá. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Brasília de um evento do Partido Liberal e se manifestou sobre a denúncia contra ele apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Ao contrário de alguns poucos aqui em Brasília, que no momento mandam muito, estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investiram pesadamente agora nessa última, golpe. Em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, disse que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. A principal linha de defesa, evidentemente, vai ser demonstrar a não participação do presidente Bolsonaro nos fatos que estão descritos na denúncia. Acho que essa é a principal linha pela própria inconsistência da denúncia. Não há dúvida de que existiram atos graves que foram narrados na denúncia. A questão agora é a verificação da participação de cada pessoa. O senhor vai pedir a anulação da delação do Cid? Andréia, deixa eu dizer uma coisa para você. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático, um golpe na democracia. A defesa de Marcelo Câmara afirmou que a denúncia é baseada e lastreada numa delação que classificou de vergonhosa, que não se sustenta e que não vai resistir ao contraditório. A defesa de Almir Garnier afirmou que vai se pronunciar nos autos sobre o que chamou de farsa. A defesa de Rafael Martins de Oliveira afirmou que não vai se manifestar. As defesas de Braga Neto, Mário Fernandes, Aparecido Portela e Estevam Teófilo não deram retorno ao nosso contato. Nós não conseguimos contato com a defesa de Hélio Ferreira Lima. A seguir, o presidente da Ucrânia fala em esperança. Uma multidão em luto recebe os corpos de 4 reféns israelenses assassinados pelos terroristas do Hamas. Uma multidão em luto recebeu hoje corpos que seriam de reféns israelenses assassinados pelos terroristas do Hamas. A Cruz Vermelha recebeu os 4 caixões no sul da faixa de Gaza. Pouco antes, os terroristas do Hamas tinham feito um desfile repleto de crueldade com os caixões em Khan Yunis. Militares israelenses os cobriram com bandeiras do país. Uma multidão em luto acompanhou a passagem do comboio. We stand here all together with a broken heart. Estamos aqui juntos com o coração partido. O céu também está chorando com a gente, afirmou a senhora. Lágrimas também na que ficou conhecida como Praça dos Reféns, em Tel Aviv. It's not just 4 people. Não são apenas 4 pessoas. É a sensação de desamparo. O fato de que o país não conseguiu trazê-las de volta vivas. Um luto nacional, explicou o senhor. And it's a sense of national mourning, I guess. Os corpos foram levados para o Instituto Forense. Legistas identificaram o de Oded Lifshitz, de 83 anos. E ainda analisam os outros 3,
que, segundo o grupo terrorista Hamas, são de Shiri Bibas, sequestrada aos 32 anos, e dos filhos Ariel, levado com 4 anos, e Kfir, com 9 meses. Os 4 viraram reféns do Hamas no brutal 7 de outubro de 2023, quando terroristas invadiram o território israelense, assassinaram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram, informaram a família de Lifshitz que ele foi assassinado por terroristas da Jihad Islâmica no cativeiro. Terroristas também tinham levado a mulher dele, Yocheved, mas a liberaram 2 semanas depois. Os 2 eram ativistas pela paz. Costumavam transportar pacientes palestinos de Gaza para receber tratamento médico em Israel. A imagem de Shiri, assustada, tentando proteger os 2 filhos pequenos nos braços, chocou o mundo. O bebê Kfir virou um símbolo do sofrimento israelense. 1 mês depois do sequestro, o grupo terrorista disse que um ataque aéreo israelense matou a mãe e os meninos. Israel não confirmou a acusação, que chamou de propaganda cruel. O pai das crianças, Yarden, ficou separado da família no cativeiro e foi libertado no início deste mês, de fevereiro. As 3 vítimas da família Bibas também tinham nacionalidade argentina. O Congresso Judaico Latino-Americano destacou: cada família destruída e cada pessoa que não está mais aqui é um mundo que desmoronou. Que a memória de Shiri, Ariel e Kfir seja uma luz e nos guie em nossa luta inabalável por um mundo livre do terror. O presidente israelense escreveu: agonia, dor, nossos corações estão em frangalhos. Isaac Herzog pediu perdão em nome do Estado de Israel por não os ter protegido naquele dia terrível, nem os trazido para casa em segurança. O primeiro-ministro declarou: estamos todos unidos num luto insuportável. Benjamin Netanyahu chamou os terroristas do Hamas de monstros e prometeu vingança. Abominável e cruel. Foi assim que o chefe da ONU para os Direitos Humanos se referiu ao desfile de corpos hoje em Gaza. Volker Turk reforçou que isso vai contra o direito internacional e pediu que os retornos contem com privacidade, respeito e cuidado. As forças de defesa de Israel confirmaram agora há pouco a identificação dos corpos das 2 crianças sequestradas. Mas o terceiro corpo não é o da mãe, Shiri Bibas. O DNA também não corresponde a nenhum dos outros reféns ainda em poder dos terroristas. O governo de Israel exigiu que o Hamas entregue imediatamente o corpo de Shiri e considerou o caso uma violação grave do cessar-fogo. 3 bombas explodiram em ônibus vazios agora à noite em Israel, sem deixar feridos. Os ônibus estavam na garagem. A polícia de Tel Aviv encontrou explosivos em 2 outros veículos. Segundo os investigadores, todos estavam com detonadores programados para explodir amanhã de manhã. Israel atribuiu os ataques ao braço do Hamas na Cisjordânia. O presidente da Ucrânia declarou hoje que uma reunião com o enviado especial dos Estados Unidos restaurou a esperança. Volodymyr Zelensky recebeu Keith Kellogg com um aperto de mão amigável. Mas o pano de fundo era um aumento da tensão entre os 2 países. Na terça-feira, Donald Trump disse que os ucranianos nunca deveriam ter começado a guerra. Na verdade, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia e deu início ao confronto. Ontem, Zelensky disse que Trump vive em uma bolha de desinformação. O presidente americano reagiu chamando Zelensky de ditador. Zelensky foi eleito democraticamente em 2019. As eleições presidenciais do ano passado foram suspensas por causa da guerra, uma medida prevista na Constituição da Ucrânia. Ao fim da reunião, não ficou claro se houve avanços. A entrevista para a imprensa, marcada para depois do encontro, foi cancelada a pedido dos Estados Unidos. O representante americano afirmou em outras ocasiões que tem tido conversas separadas com a Rússia e com a Ucrânia em busca de um acordo de paz.
À tarde, Zelensky escreveu nas redes sociais que a reunião foi produtiva. Tivemos uma conversa detalhada sobre a situação no campo de batalha. A Ucrânia está pronta para um acordo sólido e eficaz sobre investimentos e segurança. E depois, num pronunciamento, disse que o encontro restaurou a esperança. O governo americano mudou de posição com a eleição de Donald Trump e agora quer que a ajuda aos ucranianos tenha uma contrapartida. Por isso, Trump vem pressionando por um acordo para explorar minerais da Ucrânia. Zelensky criticou a proposta ontem, porque, segundo ele, faltam garantias de segurança. Hoje, o conselheiro de segurança da Casa Branca, Mike Waltz, disse que Zelensky precisa voltar a negociar este acordo e afirmou que alguns insultos vindos da Ucrânia são inaceitáveis. Líderes da Alemanha, Reino Unido e França defenderam Zelensky e afirmaram que ele é um presidente legítimo e eleito democraticamente. O presidente americano Donald Trump completou um mês na Casa Branca. Nesse início de mandato, as medidas para combater a imigração ilegal dividiram os americanos. Em 30 dias de governo Trump, poucos grupos foram tão afetados como os imigrantes. O presidente declarou emergência na fronteira com o México e mandou militares para a região. Também enviou imigrantes em situação ilegal para a base militar de Guantánamo, em Cuba, onde os Estados Unidos mantêm uma prisão para terroristas. A Polícia Federal de Imigração, o ICE, reforçou operações para prender estrangeiros em situação irregular, em cidades como Chicago, Filadélfia, Miami. E essas operações aconteceram também aqui em Nova York, em regiões como essa, o Queens. Aqui nessa rua, por exemplo, a gente ouve idiomas de várias partes do mundo, comércio de várias partes do mundo, e as pessoas contam que a Polícia de Imigração fez batidas em igrejas, hospitais e até escolas, algo que antes de Trump não podia acontecer. Now nobody's there. Patrick veio da Índia. Ele disse que as pessoas estão com medo e que as ruas estão mais vazias por aqui. Em janeiro, o número de detidos em todo o país chegou perto de 1.200 num único dia. Enquanto isso, voos militares de deportação saíam para países como Guatemala, Venezuela, Brasil e até para a Índia. E nas redes, o governo não esconde as operações. 2 dias atrás, a Casa Branca postou um vídeo que mostrava algemas usadas para prender imigrantes. A publicação sugeria que o som que elas faziam era relaxante. Segundo dados do ICE, o número de imigrantes detidos com histórico criminal teve um aumento leve. O de imigrantes irregulares, sem histórico criminal, mais do que triplicou. Mesmo quem tem documentos está com medo. Testemunhas dizem que o ICE primeiro prende para depois perguntar. Em janeiro deste ano, as apreensões na fronteira caíram para o menor número desde maio de 2020. Um sinal de que muita gente está com medo de tentar a travessia. Uma pesquisa de opinião contratada pelo jornal The Washington Post mostrou hoje que 50% dos americanos aprovam a forma como Trump está lidando com a imigração. 48% desaprovam. Policiais civis de 8 estados prenderam 47 suspeitos em uma operação contra o tráfico de drogas, a maioria em Itabuna, no sul da Bahia. No Rio de Janeiro, a polícia encontrou um bunker em construção por trás da fachada de uma casa de festas. O lugar seria usado para esconder drogas e armas que seriam distribuídas pelo país. Um avião que decolou do Galeão para Guarulhos hoje cedo precisou voltar para o aeroporto do Rio depois de bater num pássaro. O bico do Airbus A321 ficou destruído. 200 passageiros estavam a bordo. Ninguém se feriu. Em nota, a Latam lamentou o incidente e disse que os passageiros estão sendo reacomodados em outros voos. A seguir, o impacto do calor intenso. O calor intenso e a falta de ar-condicionado nas salas têm desafiado estudantes em diferentes regiões do país. A onda de calor está impactando a rotina das escolas em boa parte do Brasil.
Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os estudantes desta escola estão sendo liberados mais cedo. O sol bate tudo na nossa cara, que as janelas não podem fechar, é um calor ruim, sinceramente. Me sinto fritando, o meu rosto queima, ventilador não dá conta, que nem vapor. E alguns nem estão funcionando. No Rio Grande do Sul, 700 mil alunos da rede estadual começaram as aulas com 3 dias de atraso por causa das altas temperaturas. Especialistas afirmam que a partir de 38 graus de temperatura ambiente, a capacidade de aprendizagem dos alunos fica comprometida. Raciocínio, memorização dos conteúdos, compreensão do que está sendo passado em sala de aula diminui muito. E se a temperatura for ainda maior do que esta, as sequelas podem ser ainda mais graves. Se forem temperaturas muito altas, aí sim, aí você pode ter comprometimento irreversível e a longo prazo, né? Você pode ter morte até de neurônios se as temperaturas forem extremas, né? Forem muito altas, acima de 42, 45 graus. Isso aí pode ser em torno de 1 hora, 2 horas, você já pode ter comprometimento dessas células nervosas. As altas temperaturas degradam os neurotransmissores, que são responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Essa comunicação é o que dá origem à sinapse, a ferramenta que permite o acesso a novos conhecimentos. Um levantamento do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas mostra que 66% das escolas públicas no Brasil não têm ar-condicionado. Já nas escolas privadas, esse percentual é de 52%. Entendi nada da matéria, muito quente. A maioria das vezes a gente tem que ficar para fora de sala, por causa do calor, muito quente. Como é que a criança vai estudar isso em uma sala? Mais de 30, 35 alunos, adolescentes, já estão com calor à flor da pele. Nesse calor de 40 graus, insuportável. A Secretaria de Educação do Estado do Rio declarou que a escola mostrada na reportagem está passando por uma readequação elétrica para a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Vamos ver com a Eliana Marques o que os meteorologistas já sabem sobre até onde vai essa onda de calor. Boa noite, Eliana. Boa noite, Heraldo, Renata, e boa noite para você. A onda de calor foi atualizada pela segunda vez nesta semana. A área com temperaturas pelo menos 5 graus acima da média agora exclui São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não significa que vai esfriar, apenas que vai esquentar menos. No Rio, que registrou mais de 38 graus hoje, amanhã a previsão é de 36. Refresco mesmo? Só no início de março. Em Belo Horizonte, 33 graus. Em Porto Alegre também. No Centro-Oeste, Norte e Nordeste, as capitais mais quentes devem ser Goiânia, com 36 graus, Boa Vista, Teresina e Salvador, com 32. Temporais atingem áreas nas 5 regiões do país. Do norte de Santa Catarina ao leste do Paraná, do leste de São Paulo ao sul de Minas Gerais, do litoral do Ceará ao Maranhão, no noroeste de Mato Grosso e em grande parte do norte. Em Macapá, Belém, Manaus e Curitiba estão previstos 30 milímetros de chuva. É bastante. Máximas de 28 a 30 graus. Em São Luís, 28 também. Em São Paulo, 31. O calorão diminui à medida que chove mais, 40 milímetros. Em Fortaleza, são esperados 80. E já choveu muito neste mês. Previsão de sol o dia todo, do oeste de Pernambuco a Goiás e no Rio Grande do Sul. Renata e Heraldo. Obrigado, Eliana. A seguir, a saúde do Papa. A Justiça da Espanha condenou o ex-presidente da Federação de Futebol, Luís Rubiales, por beijar sem permissão a jogadora Jenny Hermoso. O julgamento ocorreu no início deste mês, em Madrid. Após 11 dias e o depoimento de 27 testemunhas, a Justiça condenou Luís Rubiales por agressão sexual. Ele vai ter que pagar uma multa de 10.800 euros, o equivalente a 65 mil reais, e está proibido de se aproximar de Jenny Hermoso durante 1 ano. A FIFA já tinha afastado Rubiales de todas as atividades ligadas ao futebol por 3 anos em 2023. Em agosto daquele ano, a seleção feminina de futebol da Espanha venceu a Copa do Mundo na Austrália. Luís Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol, deu um beijo na boca da jogadora durante a premiação.
Rubiales afirmou que foi um beijo consentido. Gianni Hermoso negou em depoimento. Disse que foi um ato totalmente fora de contexto e que não deveria ocorrer em nenhum ambiente social ou de trabalho. A ministra da Igualdade da Espanha comemorou o resultado. Ana Redondo disse ser uma prova de que a lei no país é boa e protege as mulheres. Ela ainda reforçou que um beijo sem consentimento é uma agressão sexual. Um beijo não consentido é uma agressão sexual. Beatriz Álvares, presidente da Liga Feminina de Futebol do país, afirmou: máximo respeito à sentença judicial. Máximo respeito, por supuesto, à sentença judicial. Rubiales também foi julgado por tentar coagir Hermoso, assim como Jorge Vilda, ex-técnico da seleção feminina, e outros 2 ex-dirigentes da federação. Todos foram absolvidos. A sentença anunciada pelo Tribunal de Justiça aqui em Madrid foi muito abaixo do que era esperado pela promotoria, que havia pedido 2 anos e meio de prisão, sendo 1 ano pela agressão sexual e 1 ano e meio pela tentativa de coação e 50 mil euros em multa. Luís Rubiales anunciou que vai recorrer da decisão da Justiça e Gianni Hermoso ainda não se pronunciou. O Papa Francisco se recupera bem do quadro de pneumonia dupla, segundo o novo boletim médico. O Papa teve mais uma noite tranquila, disse o Vaticano. Hoje ele se levantou da cama pelo 2º dia consecutivo e sentou-se numa poltrona, onde tomou o café da manhã. Esse é o 7º dia de internação. O Papa deu entrada no Hospital Gemelli na sexta-feira passada com uma bronquite. Na segunda-feira, os médicos identificaram uma infecção polimicrobiana nas vias aéreas e chamaram o quadro de complexo. Na terça-feira, uma situação um pouco mais grave. O diagnóstico de uma pneumonia bilateral nos 2 pulmões. Já ontem, o Papa teve uma melhora nos índices de inflamação e hoje, mais uma boa notícia. O Vaticano declarou que a condição clínica está melhorando ligeiramente, que Francisco está sem febre e os parâmetros hemodinâmicos, como a pressão arterial, a respiração e oxigenação no sangue, continuam estáveis. O Vaticano não tem divulgado informações mais aprofundadas. Esta manhã, o Papa recebeu a Eucaristia e se dedicou às suas atividades de trabalho. O Egito anunciou a primeira descoberta de uma tumba de faraó em mais de 100 anos. Arqueólogos egípcios e ingleses identificaram o túmulo na cidade de Luxor como sendo do rei Tutmosis II. Ele comandou o Egito há 3.500 anos. No local, havia vasos e artefatos funerários. Essa é a primeira tumba real identificada desde a descoberta da sepultura de Tutancâmon em 1922. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. Sabiam que, ao gostar e subscrever, nos ajudam a trazer-vos notícias ainda melhores? Obrigado por assistirem e até a próxima. Não se esqueçam de ativar o sininho.